João capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esses dois versos, eles iniciam o prólogo do Evangelho de João. Então nós aprendemos que o Cristo, na verdade, a palavra, o Verbo, o Filho de Deus, que era a palavra, se manifestou. Ele estava junto com Deus no princípio e entrou então na tangibilidade do tempo e da história. O Filho de Deus foi então enviado ao mundo para se tornar o Jesus da história, para se tornar o Jesus Cristo, o Messias, o Deus conosco. Então, o que nós aprendemos aqui é que o Filho de Deus, ele não estava tão somente com Deus, mas também era Deus. João então vai focar a sua revelação do Evangelho na pessoa de Cristo como Filho de Deus e em sua divindade como Deus. Então, todo o restante do Evangelho, nós vamos aprender sobre quem são agora, de fato, esses que foram, que receberam o direito de serem feitos, de serem encontrados como Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É daí que João começa então o seu Evangelho. Ele não começa o seu Evangelho a partir do ministério de Cristo, ele não começa o seu Evangelho a partir do nascimento de Cristo. Ele começa o seu Evangelho na eternidade. Ele vai dizer que no princípio da criação, no princípio de tudo, quando não havia nada ainda, a palavra já era. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. O nada entendeu e atendeu ao poder da palavra de Deus. O contexto que João traz aqui é o contexto de Gênesis. É o contexto de princípio de tudo, remete ao sentido de origem. É isso que João quer dizer aqui, que desde a origem de tudo, desde o tempo em que não havia nada, desde a eternidade em que não havia nada, Cristo já era. Ele já era Deus e ele estava em íntima relação com Deus, em íntima relação de pessoalidade, de intimidade com Deus. A palavra que já estava com Deus na origem de todas as coisas. Essa palavra que já estava com Deus, ela é também o agente da criação. Marcos, considerado um dos primeiros evangelistas, tendo Marcos ali talvez escrito o seu evangelho, ditado por Pedro, Marcos como tendo escrito talvez o primeiro evangelho, ele começa todo o seu trabalho a partir do ministério de Cristo. João vai um pouco mais além aqui, no sentido teológico. Ele busca apresentar Cristo como Deus. Ele busca apresentar Cristo como alguém que desde a eternidade já existia. E isso é importante na nossa perspectiva de relação com Deus e noção do que foi o sacrifício de Cristo. Quando Paulo vai escrever aos Filipenses que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou, se humilhando, e ele não está falando tão somente da cruz. Essa humilhação de Cristo passa pela encarnação de Cristo. O tornar-se carne é humilhante. O ter fome e sede para alguém que tem todo o poder nas mãos é um estado de humilhação. E Cristo se fez carne. E Cristo se fez igual a nós, para nos mostrar o modo como nós deveríamos viver. Sabe, uma compreensão rasa disso talvez nos leve a um cristianismo raso, porque nós nunca vamos compreender o quanto importa respondermos a esse amor, a todos os quanto nele creram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder. É necessário poder para nos transformar em filhos de Deus, porque pela nossa própria natureza isso não é possível. Mas o poder, a palavra, ela que estava com Deus, que era Deus, se entregou em nosso lugar. A Trindade e a palavra estava presente desde a criação. Salmo 33, verso 6 diz que pela palavra
do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. A palavra é o agente da revelação. Jeremias 1:4 diz que a mim veio, pois, a palavra do Senhor. A palavra ela é libertadora. O salmista vai escrever no Salmo 107: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhe era mortal. A palavra de Deus, já no Antigo Testamento, mostra o quanto que é poderosa para fazer vir a existir coisas que não existiam. A palavra é poderosa para fazer vir a existir um Filho de Deus num coração onde só havia rebeldia, onde só havia inclinação para os próprios desejos, para o egoísmo, para a vaidade, para os deuses desse tempo. A palavra é transformadora. Ela estava com Deus. Ela estava na presença. Ela tinha uma relação de intimidade com Deus. E ela era Deus. Ela estava desde o princípio com Deus. A sua palavra prospera. Aquilo que Cristo veio fazer, Ele cumpre. Isaías, no capítulo 55, verso 11, diz: assim será a palavra de sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a designei. Há poder não na nossa palavra, mas na palavra de Deus. E na palavra de Deus, quando proferida da nossa boca, ela tem o poder de transformar mortos em vivos. Deus que criou todas as coisas é o único capaz de transformar mortos em vivos. Não a nossa persuasão, não a nossa eloquência, não o nosso muito marretar, mas o poder da palavra de Deus. A palavra que é Deus, a palavra que estava com Deus, que habitou entre nós. A palavra do Evangelho transformador que nós temos nas nossas mãos por meio da apresentação do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo. É capaz de transformar vidas. Sabe aquelas pessoas que talvez você pense: poxa, mas fulaninho não tem jeito. Ou então se caminham por quem eu oro tanto. Pega a palavra. A palavra é poderosa. E se Deus a designar para que ela prospere na redenção desta vida, ela há de prosperar, porque ela não volta vazia. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar em nossos corações a sua palavra.